Feche seus olhos. Antes de nós começarmos a adorar, eu queria que a igreja orasse comigo. Algumas pessoas aqui na igreja, esses dias receberam o resultado de que contraíram, né, o Covid-19. Isso não é alarmante e não é novidade, né? Porque uma pandemia significa que todo mundo vai pegar. Uns vão desenvolver os sintomas e outros não, né? Isso que é um nome, é uma pandemia. Mas eu queria que nós orássemos por essas pessoas, tanto da igreja como as que não são da igreja, amém? Existem famílias que estão precisando de ajuda e nós estamos ajudando algumas famílias, a igreja está ajudando algumas famílias, mas eu quero oração. Eu queria que a igreja se unisse comigo, amém? Se você puder, fique de pé, feche seus olhos, não dá para... E vamos orar. Se você conhece alguém que está enfermo, pense nessa pessoa agora, fale o nome dela, ore por ela. Eu quero orar por algumas pessoas aqui da igreja, outras estão apenas com gripe, estão em casa. Outros estão sofrendo com câncer, mas nós estamos orando e nós vamos ver essa pessoa aqui, contando testemunho de que foi curada, amém? Estamos orando por eles, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja. Tua palavra diz que essa igreja foi fundamentada sobre uma rocha e que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Nós agora oramos, Senhor, em favor daqueles que estão sofrendo, não só os que estão enfermos, mas os familiares que estão sofrendo por aqueles que estão enfermos. Fortalece a fé dos teus filhos, fortalece a fé daqueles que estão do lado dessa batalha. Nós oramos, Senhor, pelas famílias, por cada pessoa que tem esses dias, Senhor, sido acometida com essa notícia que tem trago tristeza ao coração. Que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos, sabendo que ainda que eles passem pelo vale da sombra da morte, nenhum mal lhes será causado, nenhum dano lhes será causado, porque, meu Deus, a tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós oramos pelos profissionais da saúde, meu Deus. Oramos agora por esses homens e mulheres de Deus que estão, Senhor, à frente, Senhor, dessa batalha nos hospitais. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os guarde. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando a sua casa, a sua família, porque eles saem de casa para o trabalho e eles voltam do trabalho para casa com medo de transmitir esse vírus para os seus familiares. Vai guardando os teus filhos. Nós, como igreja, nos levantamos, Senhor, decretando, Senhor, a falência desse vírus sobre essas famílias, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Então, Espírito de Deus, vai visitando os lares agora. Nós oramos, Senhor, pela Cirlana, nós oramos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui esses dias enfermos, meu Deus, pela Natália, que está em casa. Nós oramos, Senhor, pela Ana, nós oramos, Senhor, pelo seu esposo, e nós repreendemos todo o espírito de enfermidade sobre a vida deles, e declaramos a restauração da sua saúde. Como igreja, nós oramos pelos nossos governantes, para que eles tomem decisões, Senhor, assertivas, que ao Senhor, que no afã de tomar uma decisão, Senhor, eles não possam impedir que o teu evangelho seja pregado, que a tua igreja seja fechada. Nós oramos abençoando o governo do estado, abençoando, Senhor, o governo da nação. Nós abençoamos o governo do município, nós abençoamos, Senhor, as lideranças que o Senhor colocou sobre nós. Algumas foi o Senhor que colocou, outras foi nós que escolhemos, mas ainda assim nós abençoamos para que eles tenham paz, e na paz deles nós possamos ter paz. Pai, vai tomando os teus filhos que esses dias, por causa das notícias, foram acometidos de ansiedade, depressão. Nós repreendemos esse espírito maligno na casa dos teus filhos. A notícia boa do céu chegará nessa casa. Nós estamos cansados de notícias ruins, e nós declaramos um tempo de boas novas na vida, no lar, nas empresas, nos hospitais, nas nossas escolas. Toma os professores e alunos e os abençoe, Pai. E aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou por coração humano, seja isso que o Senhor venha preparar para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Só quem crê junto comigo, se expressem com algum nível de fé na presença do Senhor Jesus. Aleluia, amém. É uma alegria, irmãos, estarmos reunidos nesse lugar.
eu fico feliz com aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém determinado. Esses dias, nós estamos falando sobre o poder do Evangelho. Não sei se você já percebeu, mas de janeiro para cá, todo mês, nós temos trabalhado um tema diferente. E eu gosto disso porque a gente aprende mais. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23. Só quem encontrou, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Só até aí, coloque sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, que eu sempre peço mais uma vez, que enquanto estiver ministrando o teu evangelho, o teu Espírito que conhece a verdade, nos ensine a verdade, e essa verdade possa entrar nos nossos corações e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Quem crê e recebe, diga amém. Quero pedir aos pais que segurem seus bebês, amém? Aos amados que se sentem, que Deus abençoe você. Esses dias nós temos falado, irmãos, muito sobre o poder do Evangelho. Nós clamamos ardentemente por um avivamento. Esses dias nós buscamos freneticamente por mais de Deus. Foi algo tremendo. Tem sido algo maravilhoso. Esses cultos, mas tem sido culto de adoração. Se você vem aqui na quarta-feira, adoração. Se você vem no sábado, adoração. Se você vem no domingo, irmão, se eu fosse você, eu já vinha com minha vasilha seca, só para me encher. Esses dias nós temos buscado Deus freneticamente, de uma maneira que não paramos. Estamos de jejum. Quem está jejuando comigo aí, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Alguns estão jejuando e eu fico feliz por isso, né? Estamos de jejum, nós pregamos o Evangelho na nossa disposição. Eu convido os amados a pregar o Evangelho no seu trabalho, convido os amados a pregar o Evangelho na rua. Irmãos, quem eu paro na rua? Eu acho que algumas pessoas já estão percebendo assim, lá vem o pastor, quem não gosta de ouvir o Evangelho, quando me vê já vai se escondendo. Porque ultimamente, onde eu chego, irmãos, eu tenho chegado, eu tenho falado para as pessoas do amor de Deus, da palavra de Deus. Porque eu tenho entendido que é chegado o tempo de nós trazermos boas novas para essa nação. Amém? Eu não assisto telejornal, eu não assisto a grande mídia, porque ela é manipulada. Eu não assisto isso na minha casa. Mas esses dias, por uma questão de cuidado, né, eu fiquei sexta, sábado e hoje na casa da minha mãe. E eu não posso mandar na televisão da minha mãe, né? Eu mando na minha, na da minha mãe não. E eles assistem telejornal. E o meu pai disse: senta aí comigo, meu filho. Aí eu digo: ó pai, teu mesmo. Ele assiste comigo, tá bom, vou assistir com o senhor. E eles assistem. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. É por isso que as pessoas estão ansiosas. Porque você assiste telejornal, irmãos, cerca de 1 hora. 1 hora, irmão. Trazendo pânico para quem assiste. É 1 hora em que o pânico é instalado dentro da tua casa. É 1 hora que as pessoas ali, irmão, só falam: morreu 2 mil não sei quanto, morreu não sei mais quantos mil. Nós temos hoje, irmãos, 80% de recuperados no Brasil. Ninguém fala dos 80% dos recuperados, falam apenas dos 20% de mortos. É morte, é muita morte. Mas nós temos muitos recuperados. Ou seja, ninguém dá uma luz de esperança. Só é pânico, medo. Eu não estou aqui, irmãos, querendo maquiar a informação. Muito pelo contrário, eu quero que as informações sejam verdadeiras. Porque não, cuidem-se, porque está morrendo pessoas, mas também está se recuperando pessoas. Pessoas estão entrando em dias difíceis, porque, irmãos, parece que não tem mais jeito, né? Parece que não tem mais jeito, acabou, vai todo mundo morrer. Não, não é assim, irmãos. Nós temos coisas piores. Esses dias eu estava lá em casa, na casa do meu pai, um sítio, e eu chamei ele e disse: pai, bora tirar aqui esses litros, folha de manga, né? Tem uma piscina lá, tá seca. Eu disse: ou a gente seca, ou a gente... Até pedi para os irmãos que são agentes de edemia da igreja, que me dê um pozinho daquele para me botar lá na piscina dele. Porque, irmão, eu fico olhando assim,
A gente está esquecendo que tem o dengue, né? Que as pessoas têm dengue, está esquecendo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma informação pode mudar muita coisa na tua vida. Uma informação pode mudar as tuas reações. Uma palavra dita, irmãos, pode mudar o teu humor. E eu quero dizer para você que existe uma palavra de Deus em tua direção, que vai mudar o teu norte. Existe uma palavra de Deus. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você, que vai trazer alegria ao teu coração, que vai trazer paz ao teu coração, que vai trazer um ânimo novo ao teu coração, que vai reestruturar a tua mente. Você vai sair daqui sabendo de uma coisa, irmãos, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, porque assim como os montes de Sião estão em redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Deus vai guardar a tua vida, quem crê nisso. Então reage a algum nível de fé em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos tão atrelados às más notícias que a gente tem dificuldade até de receber boa notícia. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho, irmãos, porque eu quero que você entenda que o Evangelho ele tem o poder de transformar vidas. A Bíblia diz que Jesus ele percorria por toda a Galileia, ensinando sobre o Evangelho nas sinagogas. Ele pregava o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas, novas de esperança. E hoje eu vou falar sobre 3 coisas interessantes. Eu quero falar sobre o que é Evangelho do Reino. Eu vou pontuar para você: o poder de Deus para a salvação e o Evangelho que cura. O que é um Evangelho, irmão? Quem sabe me dizer o que é Evangelho? Tem gente que é boa nova, mas eu posso dizer boa nova um monte de coisas. Mas o que é o Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino? Por que a palavra de Deus, irmãos, fala tanto? Que quando Jesus saiu do deserto, quem está me acompanhando aí, dá glória a Deus. Jesus saiu do deserto, a primeira coisa que Jesus fez foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava o reino dos céus, da hora que ele saiu do deserto até o seu último momento de vida. Ele pregava sobre o reino dos céus. Quando ele ressuscitou, ele pregava sobre o reino dos céus. Ele subiu, deixando a promessa do reino dos céus. Ele foi e disse: Senhor, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão receber o Espírito Santo, e esse Espírito vai ensinar toda a verdade a vocês, e eu vou esperar vocês, vou fazer uma casa para vocês, lá no reino dos céus, e vou esperar vocês para lá. Eu quero dizer para você, que eu não sei como está teu coração, mas tem uma casa preparada para mim e para você, e nós vamos nos encontrar com o Messias, e nós vamos dançar com o Messias, e nós vamos subir com o Messias. Só quem crê recebe. Reage com algum nível de fé, com mais fé que você puder, diga glória a Deus em nome de Jesus. É isso que eu quero que você entenda, que existe uma palavra do Rei em nossa direção, que tem que ser mais poderosa do que o que nós ouvimos aqui na terra. O que é Evangelho do céu, do reino, irmão? A Bíblia, ela nos faz gerar uma expectativa muito grande sobre o reino de Deus. Irmãos, olha, você não está aqui porque você não tem o que fazer. Você está aqui porque você tem esperança no Rei. Você está aqui porque você tem esperança em Deus. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, irmãos, que decidiu acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus, mas nós não podemos crer em Deus desacreditando do poder da sua palavra. Quem acredita que Jesus cura aqui, diga glória a Deus. Nós não podemos crer desacreditando, nós temos que crer crendo, né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. O que você está vendo, caos, então comece a crer, porque você vai ver esperança. Mas pastor, não vejo esperança. Pode crer, isso é fé. Quem consegue me acompanhar nesse raciocínio aí, diga amém. A fé é justamente você conseguir acreditar com fé, com força, naquilo que você não vê. Pastor, meu casamento não tem mais jeito. É o que você está vendo? Então não tem mais jeito. Mas será se você consegue enxergar esperança nisso? Consigo, então creia e Deus vai fazer. Mas eu não aguento mais, glória a Deus. Quando acaba a tua ação, irmãos, começa a ação de Deus. Quando você para, porque tem gente que no afã de ajudar atrapalha. Sabia disso? Tem gente que quer ajudar, aí faz atrapalhar. Você já viu aquele negócio que às vezes você está com problema no relacionamento e você tenta incrementar a relação, aí você vai tentar ajudar e você vai atrapalhar o negócio.
Existem momentos que você não precisa ajudar, você só precisa crer, você só precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. E hoje eu quero que você entenda que o Evangelho do Reino, ele tem um poder sobrenatural. E para a gente entender isso, a gente precisa de uma porção bíblica. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. O que é o Evangelho do Reino? O que é o reino de Deus? Por que Jesus falava tanto disso, desse Evangelho? Irmãos, o Evangelho do Reino, a Bíblia diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele diz algo interessante, ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O que é o reino de Deus? Irmão, quando a Bíblia diz que ele não é comida e nem bebida, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra do reino não consiste nas coisas dessa terra. Você vai ver Jesus pregando, e a palavra de Jesus é: ele não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, aonde a traça corrói, mas acumuleis tesouro no céu. A palavra do reino é uma palavra de abnegação ao mundo, de desistência das coisas do mundo. Não estou pregando aqui, irmãos, eu não estou fazendo apologia à pobreza, não, de forma alguma. Eu não sou franciscano. O que eu quero que você entenda é que você pode usufruir de tudo que o céu tem para você na terra, desde que a terra não seja o seu destino. Irmãos, existem pessoas que tratam a riqueza, os bens dessa terra como necessidade. Enquanto você necessitar dessa terra, essa terra vai consumir você. Quem está me acompanhando nesse raciocínio aí, diga glória a Deus. Você pode, eu vou dizer uma coisa para você: quem depende do que essa terra oferece, não vive bem no casamento, não vive bem nos relacionamentos, porque se a pessoa não tiver do tanto que ela tem, ou do tanto que ela deseja, não é bom para ela. E não existe amor se não tiver o bem material. Quando Jesus aqui, quando o Espírito Santo aqui usa o apóstolo Paulo para dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ele está falando sobre esse desapego às coisas do mundo. Não é que você não possa usufruir do dinheiro, da bênção, porque foi Deus que criou essas coisas. Não é que você não possa usufruir, você vai estudar. Eu quero que todos os jovens dessa igreja que estudem e se formem. Esse ano eu já vou começar outra faculdade, porque eu quero dar um exemplo para você. Eu vou me formar o máximo de vezes que eu puder, na área que eu estudo, na área que eu quero me especializar, porque eu quero ser exemplo para a sua vida. E todo mundo aqui vai se formar, amém ou não amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o conhecimento, irmãos, é da parte de Deus algo que nos gera poder. Sabia disso? Jesus disse: vocês pecam em não conhecer nem o Evangelho e nem o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não temos conhecimento, nós somos amarrados pelo ter. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O reino de Deus, a palavra do reino é uma palavra voltada para o céu. Jesus diz: olhai para o alto, olhai para as coisas do alto. O apóstolo Paulo dizia: olhai para as coisas do alto. Pedro dizia: olhai para as coisas do alto. Irmãos, todos os homens de Deus que andaram com Jesus, o foco deles era no céu. Mas nós vivemos uma geração que canta Maranata, mas o seu foco está na terra. Nós somos uma geração que clama para Jesus vir, mas o seu foco está na terra. Quando nós lemos a palavra, irmãos, a Bíblia diz no livro de Mateus 6,19. Mateus capítulo 6, 19, anota aí. Tomara que eu diga o versículo todinho. Não acumuleis. Ele diz isso. Eu acho interessante isso. É Jesus que fala: não acumuleis tesouros para vós outros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Não acumuleis. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que tudo que Deus vai te dar é para você usar para o propósito que Ele te chamou. Existem pessoas que acumulam muitas coisas e vivem pouco. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, irmãos, que ela pode viajar, tirar umas férias, mas ela não viaja, não tira as férias, porque não pode gastar. Pastor, porque eu não posso gastar. Eu não sei o dia de amanhã. Eu digo: se a senhora morre hoje, amanhã alguém vai usufruir disso aí. Eu não sou irresponsável. Amém? Eu acho que você tem que ter reserva. Uma coisa que nós não podemos ter, irmãos,
é acúmulo para coisas que são vãs. Nós precisamos pensar no céu. Existem pessoas que estão hoje na igreja, podendo usufruir do melhor, podendo trazer mais conforto para a sua família. Nós precisamos, irmãos, querer viver bem hoje. O reino de Deus não se trata, irmãos, olha Jesus, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 18 em diante, 18 em diante. Mateus 6, 18 em diante, Jesus vai falar sobre o reino. Ele diz assim, algo tremendo. Ele diz, não vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. Ele diz, não vos preocupeis. Olhem para os lírios do campo, eles não plantam, eles não fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Olhem para os passarinhos, vocês já viram ele semeando? Não, ele não colhe, ele não tem celeiros, mas Deus o sustenta todos os dias. Se o Pai, irmãos, cuida de passarinho e de uma erva que hoje está aqui e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros que sois filhos dele, irmãos. Eu quero que você entenda que Deus vai cuidar de você, da sua família, da sua casa. Quando você menos esperar, a bonança vai bater na tua porta. Quando você menos esperar, o reino de Deus será uma realidade na sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. A expectativa de uma boa notícia, ela gera fé no nosso coração. Quando eu creio, irmãos, eu tenho fé. Quando eu começo a andar com Deus, essa fé se estabelece dentro de mim. E isso tanto para as coisas desse mundo, quanto para a cura, quanto para a restauração, tudo aquilo que nós precisamos. A outra coisa que é interessante, é que ele fala assim, justiça. O que é justiça? O que é a palavra do reino? É a abnegação das coisas desse mundo. Quanto menos apegado você estiver a esse mundo, mais coisas de Deus você vai viver. Segundo, ele fala da justiça. O que é justiça? O cumprimento da palavra de Deus, né? É o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, se você olhar Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti, ele diz, você será abençoado sobre todas as nações da terra. No versículo 2 ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e cumprir todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E irmãos, são mais de 12 versículos só de bênçãos. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto do teu campo, bendito o fruto dos teus animais, bendito o fruto do teu ventre. E irmãos, abençoados serão os teus caminhos, você vai crescer, você vai avançar, os teus inimigos serão derrotados diante de você. A Bíblia diz que o Senhor abrirá o tesouro do céu, derramará bênção, derramará chuva sobre tua terra. No seu devido tempo abençoarás as obras das tuas mãos, tu emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, tu estarás só em cima e não de baixo, porque Deus te escolheu, foi por cabeça e não por cauda, se, é uma condição, obedeceres os mandamentos que hoje eu te ordeno. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46 em diante, Jesus diz assim, por que vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Observem, Jesus fala, anote aí para você ler em casa. Ele diz, observem o que acontece ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque se você vier ao culto todos os domingos, irmão, você ouviu o que está sendo pregado, mas não praticar, a tua vida não muda. Ele diz, observe o que acontece com um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é comparado a um homem que cavou profunda vala numa rocha, plantou a sua casa sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não lhe causou dano algum. Porém, o que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que plantou a sua casa sobre a areia, vindo a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Duas coisas nós percebemos aqui, uma, que o problema vem para todos, e a segunda é que só fica firme quem está plantado na rocha. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Ou seja, a justiça é a prática da palavra. A palavra do reino é uma palavra que se pratica. Não é uma palavra, irmãos, que fica só se falando, mas é uma palavra que se pratica. O poder do evangelho não se estabelece na vida de quem ouve. O poder do evangelho se estabelece na vida de quem pratica a palavra de Deus. Quem está acompanhando o raciocínio comigo aí, dá um glória a Deus.
Eu quero que você compreenda outra coisa que ele fala, e isso é maravilhoso. Ele diz assim, olha, justiça e paz. Filipenses, se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Filipenses capítulo de número 2, do versículo de número 1 em diante. O apóstolo Paulo faz um apelo maravilhoso sobre a paz. Esses dias eu estava tentando definir o que era paz, por um conceito de compreensão pessoal. Porque existe uma paz mundial, uma paz, né, mundial entre países, no estado, na nação, no município, e uma paz interior. Existem paz que você vai alcançando. A Bíblia diz no livro de Isaías, pode abrir Filipenses, Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus morreu para que nós tivéssemos paz. O Evangelho de Deus nos promete paz, paz de espírito. Existem pessoas que não têm paz. Eles têm dinheiro, têm casa, têm família, têm esposo, têm esposa, né? Tem filhos, mas não tem paz. Algo perturba ele por dentro. Porque o passado está puxando ele. Puxa. Irmão, o passado é um imã que te destrói. Ou você se liberta dele, ou ele vai te destruir, ele vai te puxar até você não ser mais quem você é. E você precisa de paz. Como é que eu tenho paz? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados entre vós afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou para que o nome de Jesus esteja sobre todo nome, e todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quando, irmãos, olha, a paz acontece quando nós temos o poder de subjugar alguém, mas nós decidimos não fazer. A paz, ela acontece quando existe isso no nosso coração. Jesus era Deus, a Bíblia diz que ele era Deus, ele podia acabar com tudo. Não usou por usurpação ser igual a Deus. A paz acontece dentro do nosso coração, e aí Jesus pedia isso o tempo todo para os seus discípulos: seja humilde. Quem quer ser o maior aqui, dá um glória a Deus. Não é pecado ser o maior não, irmão. Vou perguntar de novo agora que eu disse que não é pecado, para ver se aumenta a quantidade das pessoas, né? Quem quer ser o maior aqui, dá um glória a Deus. Ainda estão com medo, né, de ser pegadinha, né? Não é pegadinha não. A Bíblia diz que quem quiser ser maior é simples: sirva a todos. Quer ser o maior? Sirva a todos. Jesus sempre falou, irmãos, de humildade. Quer ser grande? Enquanto o mundo prega, estou falando da palavra do reino, né? Enquanto o mundo prega, irmão, que para você ser o maior você tem que passar por cima dos outros, você tem que derrubar os outros, você tem que ser o maior do que os outros. Jesus diz: sirva os outros, e você será o maior no reino dos céus. A Bíblia diz isso, que é algo tremendo. Jesus disse assim: olha, desde que existe profeta, nenhum aqui foi maior do que João Batista. Eita glória, isso é uma honra muito grande, né? Mas Jesus diz assim: mas o menor no reino do céu é maior que ele. Acabou a honra, né? Ninguém de homem nascido de mulher é maior que João, mas o menor no reino do céu é maior que ele. Então, quando você quiser crescer, irmãos, o reino de Deus é isso. Ele não está falando dessa paz, não é uma paz alcançada por subjugação, né? É uma paz alcançada por empatia, por se colocar no lugar do outro. Você tem paz quando você olha para alguém e ajuda. Isso muda algo dentro de você, compaixão, né? Você ter compaixão pelas pessoas. Talvez você veja aqui hoje à noite querendo ouvir uma palavra: ah, pastor, porque eu quero ver o céu se rasgando. Irmãos, tenha
tenha compaixão, irmãos, e você não vai rasgar o céu não, você vai rasgar o seu coração, você vai mudar a cultura mundana que o inimigo colocou dentro de você, e você vai ser uma pessoa mais próxima de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, o salmista Davi disse que ele já tinha sido criança e agora ele era velho, e nunca viu um homem de Deus, o filho de Deus, mendigar o pão, passar por necessidade, passar por dificuldade. Talvez a sua necessidade é uma depressão, talvez a sua dificuldade é um problema de relacionamento com seu filho, com sua esposa, com sua sogra, com seu sogro, com alguém no trabalho. Talvez você está vivendo dias difíceis da tua vida e tu não tem paz. Sirva. Como é que Jesus ensina isso? Se alguém te der um tapa numa face, o que é que você faz? Quem tem coragem de dizer? Ok. Quem tem coragem de fazer? Oh, glória. Né? O que ele disse? Se alguém te obrigar a andar uma milha, o que você tem que fazer? Ande duas. Quem tem coragem de dizer isso? Diga comigo, ande duas. Com mais fé, irmão, diga ande duas. Só para mim não achar que eu estou sozinho na igreja, diga aí, ande duas. Ok. Quem tem coragem de fazer? Ele disse, se ele te roubou, né, uma túnica, dê também o alforje. Que coisa. Isso é uma coisa que não dá para encaixar na nossa mentalidade mundana. É por isso que o evangelho é do reino dos céus, não é do reino da terra. Quem está comigo ainda aí, dá um glória a Deus. Esse evangelho, irmãos, ele é poderoso para nos salvar. A outra coisa que eu quero que você aprenda é que o poder do evangelho, ele tem um poder de salvar nossas vidas. Quem acredita no céu aí, diga glória a Deus. Quero dizer para você que o inferno é real. O céu e o inferno são reais. Não existe arrebatamento sem a compreensão de arrependimento. Nós queremos estar com Deus. Nós queremos ir para o céu de glória, Nova Jerusalém. Nós estamos clamando, Maranata. Mas quantos aqui já se arrependeram de fato, de verdade, de seus pecados? Irmãos, eu quero convidar você hoje a fazer o que o apóstolo Paulo disse: examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Você tem sido exatamente aquilo que Deus quer que você seja? Você tem vivido todo o potencial que Deus colocou dentro de você? Irmãos, a Bíblia diz, tem um homem, perdão, a Bíblia não, tem um homem que morreu e que faz falta na terra, chamado Myles Munroe. Myles Munroe, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que triste não era morrer cedo. Ele dizia triste era viver sem propósito. Pior do que morrer cedo era ter uma vida inteira sem nenhum propósito. Existem pessoas, irmãos, que estão passando pela vida. Tem gente que passeia pela vida, não sabe o que veio fazer. Acorda de manhã, vou trabalhar. Vem meio-dia, vou almoçar. 2 horas vou trabalhar de novo. Volta de novo, vou jantar. E agora vou assistir Netflix. E depois vou dormir. No outro dia vou trabalhar. No outro dia, vou comer, almoçar. Aí no outro dia, vou trabalhar de novo. Aí, dia de culto, tem que ir para o culto. Oh, glória, essa casa é sua casa. Nós deixamos. Terminou o culto, glória. Vixe, o pastor está demorando muito. Era 8 horas, já é 8h04. Vixe, está demorando demais. Vamos para casa, bora, pastor, que eu tenho que assistir Gênesis. Vambora, que eu tenho que assistir não sei o quê. Bora. Não tem propósito de vida, passa pela vida. Não, final de semana, vixe, hoje tem paintball, né? Tem gente que gosta de brincar naqueles atiros. Eu gosto. Meus hobbies são esses. Amém? Tem paintball. Tem um discípulo aqui que gosta de fute-mesa, né? Futevôlei. Hoje tem. Eu vou com a galera, eu vou curtir. Irmão, pelo amor de Deus, qual é o teu propósito de vida? Você nasceu para quê? Por que você está aqui? Eu digo isso para as pessoas. Um dia desse eu estava olhando para a minha vida, eu disse assim, meu Deus, a gente precisa encontrar alguma coisa para fazer, porque se Jesus voltar, irmãos, quem leu 1 Coríntios, está lendo 1 Coríntios comigo aí, dá um glória a Deus. Se você ler, irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós seremos provados no fogo. Qual é a obra que tu tem para apresentar para Deus, irmão? Ela é palha, feno, ouro ou prata? Hein? No dia que Jesus vem, a gente clama, vem, quando ele chegar aqui, obra que nós vamos apresentar para ele. Quantas vidas nós ganhamos? Quantas almas nós resgatamos do inferno? Quantas pessoas nós resgatamos aí fora?
Às vezes você trabalha em uma empresa, irmãos, e você é mais descrente do que os descrentes que estão lá. Assim que às vezes eu brigo. Quem é meu discípulo aqui mais próximo, eu brigo. E os que são de longe, que eu percebi, eu brigo também. Se eu vejo uma música mundana no WhatsApp de um discípulo meu, eu falo. Quem é meu discípulo? Pode perguntar, falo. Sabe por quê? Porque tudo que tu faz representa alguma coisa, irmão. Eu fico olhando as pessoas, não prestando atenção. Discípulas minhas que vão para algum lugar com calcinha jeans, né? Que diz que é short, que dali é short. Não, dali é short, não, é calcinha jeans. Eu reclamo. Pastor, use costume. Pastor, irmão, não é use costume, é proteção. Vocês são discípulos dessa igreja, amém? O que vocês fazem reflete direto em mim aqui, ó, no pastor. Discípulo pastor Vanderlei. Olha, discípulo pastor Vanderlei. Se você fica fazendo besteira lá na sua vida, a culpa é minha, de como se eu não ensinasse você a fazer as coisas certas. Sabia disso? É que nem um filho, você já viu isso? O pai ensina para o filho tudo direitinho, aí o menino senta lá na esquina com os meninos que não faz o certo. Está lá na esquina fazendo o que é errado. Aí alguém passa, ele não sabe o nome do menino. Como é que ele diz? É filho de fulano de tal. Não é assim? Vocês já perceberam isso? Porque o que você faz reflete no pai. Quem está acompanhando comigo aí, dá glória a Deus. Então, a libertação, porque a palavra salvar significa libertar, curar, restaurar, tirar de, quebrar ligamentos, é para que você entenda que o Evangelho já te tirou desse mundo, já te salvou desse mundo, e agora você não pode mais estar no mundo, fazendo as coisas do mundo. Nós precisamos ser salvos para salvar outras pessoas. Quem está entendendo comigo aí, dá glória a Deus.